Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos mais uma vez de volta com as nossas videoaulas e nessa semana fazendo revisão sobre o nosso assunto estudado no decorrer desse nosso mês. Então, o que é que você vai fazer neste momento? Pegar o seu caderno para fazer anotações que irá lhe ajudar a resolver o seu TD avaliativo com relação ao conteúdo que já estudamos. E aí, pegaram o caderno? Sim? Podemos começar? Então, a bola a todos e vamos lá. Começando nossa explicação sobre o que já vimos, então é uma revisão, vou só dar uma informaçãozinha para vocês. Não vamos rever tudo na nossa aula de hoje. Por quê? Porque nas aulas anteriores, no decorrer das explicações, foi pedido para vocês fazerem anotações sobre o conteúdo. Então, essas anotações é para estar no seu caderno, que ela, junto com as que vamos ver hoje, vai lhe ajudar a compreender melhor o conteúdo e a responder o seu TD avaliativo. Então, aqui nós temos o seguinte. Após o estudo da filosofia de Aristóteles, por que Aristóteles, professora? Porque um filósofo sempre estava relacionado com o estudo de outro filósofo. Então, Aristóteles, Tomás de Aquino, Heráclito de Éfeso, Alberto Magno, eles estão interligados. Um segue os ensinamentos do outro, um dá continuidade ao estudo do outro. Então, após o estudo da filosofia de Aristóteles, Tomás de Aquino, ele rejeita por nota que não há semelhança entre ela e a doutrina cristã. Ela quem, professor? A filosofia. Aristóteles falava que a filosofia e a doutrina cristã, ou seja, a religião, estavam interligadas. Tomás de Aquino, dando continuidade aos estudos de Aristóteles, percebe que ela não tem semelhança, então não está interligada. Mais uma vez, Tomás de Aquino, Alberto Magno, que seguiu os ensinamentos de Aristóteles, eles perceberam, e aqui nós temos Tomás de Aquino na sua tela, que não existia semelhança entre os conhecimentos da igreja e os conhecimentos da filosofia. Tomás de Aquino, quem foi ele? Foi um dos principais responsáveis pela escola escolástica cristã, que já estudamos em aulas anteriores, conteúdos anteriores, onde a escolástica era uma corrente que surgiu com a ascensão da Igreja Católica no período medieval, que tinha como objetivo fazer o quê? Propagar o conhecimento cristão, o conhecimento católico dentro do território, nesse momento especificamente pela Europa. Membros da escolástica usavam filósofos da antiguidade para justificar os princípios da fé e da igreja. Quando se fala que usavam filósofos da antiguidade, Aristóteles é um desses filósofos, mais uma vez, porque sempre o filósofo, nos seus estudos, ele sempre tinha conhecimentos e seguia ideias de filósofos anteriores a ele. Tomás de Aquino usava a teoria de Aristóteles para fazer uma conciliação da religião católica com as teorias dos filósofos. Por isso, o autor diz que Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. Isso quer dizer o que, professora? Que ele colocou os pensamentos de Aristóteles relacionados com a igreja. Foi um mecanismo criado para legitimar a fé cristã, baseando assim em filosofias da antiguidade. Vou limpar aqui para vocês e vou marcar o que vocês devem copiar, e aí depois vocês colocam pausa na aula e fazem anotações sobre esse primeiro slide. Pontos que vocês devem anotar no seu caderno. Primeiro ponto, todo esse ponto. Segundo ponto, vou marcar aqui, quem foi Tomás de Aquino, foi um dos principais responsáveis pela escolástica. E vocês vão copiar este terceiro ponto
no seu caderno, que é o ponto que está todo em negrito. Então, o primeiro ponto, esse que está na parte azul. Segundo ponto, quem foi? Tomás de Aquino. E o terceiro ponto, a teoria que ele seguiu e o que ele identificou. E dando continuidade, nós temos o quê? Tomás de Aquino, alterar aqui a cor. Na Idade Média, se considerava o ser humano que podia alcançar a verdade por meio da fé e da razão. Então, Tomás de Aquino estava relacionado com dois pensamentos, duas linhas de pensamento, fé e razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso, igreja, e o poder secular, Estado. Quem era esse poder secular, professora? Eram os imperadores, a monarquia, quem dominava todo o território. O filósofo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada onde ele conciliava as seguintes ideias: fé e razão, relacionada com a igreja e Estado. O que isso significa? Que a fé estava ligada à igreja, a razão estava ligada ao Estado. Então, o quarto ponto que vocês vão anotar no seu caderno. Quarto ponto, que a filosofia de Tomás de Aquino desenvolveu-se na concepção da fé e razão como a igreja e o Estado. Esse é o quarto ponto. Vamos dar continuidade. Para Tomás de Aquino, igreja e Estado são, de certa medida, conciliáveis. O que isso quer dizer? Que a religião e a política, elas poderiam estar lado a lado, elas poderiam estar juntas. O mérito da filosofia de Tomás de Aquino está exatamente em aliar o pensamento lógico e racional às crenças cristãs, onde os conceitos não se chocam ou se confundem. Por quê? Na visão de Tomás de Aquino, esses conceitos não se chocam e não se confundem. Porque a questão religiosa está relacionada com a igreja, está relacionada com as escrituras, com os pensamentos na visão de Deus, então é a fé, e a questão política era a razão, aquilo que era colocado em prática. Nesse contexto, a teologia é a ciência fundada na revelação divina e a filosofia surge para ser a sua auxiliadora, ou seja, lhe ajudar a compreender. Cabe à filosofia demonstrar a natureza suprema, a existência dívida em harmonia e razão. Vou limpar este ponto aqui. E vou marcar o ponto 5 que vocês vão anotar no caderno. Vamos lá. Ponto 5 que vocês vão anotar. Tomás de Aquino está exatamente relacionado com o pensamento lógico e racional em aliar com as crenças cristãs. O conceito dele não se choca ou se confunde. A teologia é a ciência fundada na revelação divina. Isso aqui já é o ponto 6. A filosofia surge com sua função para auxiliar a religião. Cabe à filosofia demonstrar a natureza suprema. Até aqui. Então, vocês vão colocar pausa e copiar esses 6 pontos da nossa revisão. E aí, como a gente já está vendo no decorrer das nossas aulas, o maior influenciador de São Tomás de Aquino foi Aristóteles. Então, aqui vocês vão ter a 7ª anotação. O maior influenciador de São Tomás de Aquino foi Aristóteles. Tomás de Aquino buscou sistematizar a teologia associando a fé e razão. Mais uma vez, outra informação, número 8. Aquino dividiu
como Aristóteles, os saberes em diversas categorias, criando as bases da filosofia escolástica. E procedia sempre em seus trabalhos, primeiro, de opiniões gerais e depois de análise filosófica. O que isso quer dizer, professora? Que primeiro ele lia as escrituras, os ensinamentos religiosos, para depois ele desenvolver a sua opinião com base na filosofia. E aí, dentro do contexto, São Tomás de Aquino, seguindo as escrituras e os ensinamentos de Aristóteles, nós temos Alberto Magno também, que desenvolve essa mesma linha de entender e compreender as escrituras, os pensamentos de Aristóteles e dar continuidade a esses estudos. Então, aqui nós temos a nona informação. Alberto Magno foi um filósofo que difundiu as ideias do seu trabalho filosófico para ampliar e desenvolver os escritos de Aristóteles. Nono ponto é essa informação. Além de difundir no Ocidente as filosofias gregas e árabes, ele também se empenhou para, através da lógica e da filosofia, fazer a coexistência, ou seja, a relação entre a fé e a razão, aplicando a filosofia no pensamento cristão. Deixa eu apagar isso aqui. No pensamento cristão. Então, o 10º ponto que vocês vão copiar de informação é o quê? Alberto Magno, ele propagou a filosofia na Grécia e nos árabes, ou seja, na filosofia grega e na filosofia árabe, com o empenho de relacionar o quê? A fé e a razão. Essas informações que vocês acabaram de fazer, de anotar no seu caderno, junto com as informações das aulas anteriores que foram feitas no decorrer de cada explicação, vocês vão realizar o seu TD avaliativo. Então, anotações das aulas anteriores, junto com anotações de hoje, que fizemos uma revisão sobre alguns pontos importantes. Que foi que vimos? Que São Tomás de Aquino e Alberto Magno seguiram as ideias, os pensamentos de Aristóteles, onde eles perceberam que a religião e a política poderiam estar interligadas, relacionadas, ou seja, igreja e Estado, colocando em prática a fé e a razão. Fé relacionada à igreja, à religião, e a prática relacionada à política e à filosofia, que elas poderiam se conciliar e que, diante disso, poderia sim mencionar, expressar opinião sobre algo que estava sendo apresentado não só para as grandes autoridades, que era a classe nobre, mas também para o povo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!